Deus curou tudo, jovem liberto de diabetes tipo 2, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde moro com minha família. Eu tinha 23 anos, trabalhava como ajudante em uma marcenaria e apesar da juventude, já sentia o corpo pesado, como se algo não estivesse certo. Há alguns meses eu vinha percebendo mudanças estranhas, sede constante mesmo depois de beber litros de água, cansaço extremo, como se tivesse carregado pesos o dia todo, e uma fome que nunca se saciava por mais que comesse. Minha mãe, sempre atenta, notou que eu estava emagrecendo rápido, apesar de comer mais do que o habitual. Ela, que é irmã na congregação cristã, começou a orar por mim em segredo, mas eu, na minha teimosia, dizia que era só estresse do trabalho. Até que um dia, depois de um almoço farto, senti uma tontura tão forte que quase desmaiei. Meu pai, que estava ao meu lado, segurou meu braço e disse: "Filho, você não está bem. Vamos ao médico." Relutei, mas a fraqueza era tanta que não tive forças para discutir. No dia seguinte, domingão, depois do culto, meu pai me levou à pequena clínica da cidade. O médico, um homem sério, fez alguns exames rápidos, mediu minha glicose com aquele aparelho que furava o dedo e seu rosto mudou. "Seu nível de açúcar no sangue está em 450. Você precisa ir ao hospital agora." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um trovão. Diabetes. Eu nem sabia direito o que era, só ouvia falar que era uma doença grave que não tinha cura. Minha mãe chorou quando soube. Ela se ajoelhou ali mesmo, na sala de casa, e começou a clamar a Deus em voz alta: "Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tu és o médico dos médicos, cura ele, Senhor." Meu pai, homem de poucas palavras, mas de grande fé, apenas disse: "Deus é fiel. Vamos confiar nele." Eu, porém, sentia um medo que nunca havia experimentado. Os médicos no hospital confirmaram: diabetes tipo 2 com resistência à insulina. Disseram que eu teria que tomar remédios para o resto da vida, controlar a alimentação, fazer exames constantes. Se não tratar direito, pode perder a visão, os rins, até os pés, alertou a enfermeira. Aquilo me abalou profundamente. Como um jovem de 23 anos ia viver assim? Como ia trabalhar, casar, ter uma família? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, com lágrimas escorrendo. "Por que isso está acontecendo comigo, Deus?" Perguntei em silêncio. Lembrei-me das vezes que havia negligenciado os cultos, que havia deixado de lado a leitura da Bíblia, que havia vivido mais para o mundo do que para Deus. Arrependimento e medo se misturavam em meu coração. De manhã, minha mãe entrou no meu quarto com os olhos inchados de tanto chorar. Ela segurou minha mão e disse: "Filho, vamos jejuar e orar. Deus vai te curar. Ele não nos desampara." E assim fizemos. Aquela semana foi de muita luta espiritual. Minha família, os irmãos da congregação, todos se uniram em oração. As irmãs vinham em casa trazer palavras de ânimo, os irmãos mais velhos impunham as mãos sobre mim e clamavam em nome de Jesus. Mas a batalha não era só espiritual. O corpo doía, a cabeça latejava e os remédios me deixavam tonto. Tive que aprender a furar o dedo várias vezes ao dia para medir a glicose, a aplicar injeções de insulina, a contar cada grama de carboidrato que comia. Era uma rotina exaustiva. Uma vez, depois de uma hipoglicemia, quando o açúcar cai muito, desmaiei no trabalho. Meus colegas me levaram ao pronto-socorro, e o médico disse que eu poderia ter morrido se não fosse socorrido a tempo. Aquilo me abalou ainda mais. Será que vou viver assim para sempre? Pensei desanimado. Foi então que em um culto de quarta-feira, o irmão que presidia leu o Salmo 103, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Aquelas palavras penetraram meu coração como uma espada. Eu havia me esquecido dos benefícios de Deus. Havia me esquecido de que Ele é o mesmo que curou os leprosos, que deu vista aos cegos, que ressuscitou mortos. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Levantei-me, fui até a frente da congregação e caí de joelhos. Comecei a chorar e a pedir perdão a Deus por minha incredulidade. "Senhor, eu creio que Tu podes me curar. Perdoa minha falta de fé. Eu entrego minha vida nas Tuas mãos." Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre mim e começaram a orar com fé. Uma irmã, já idosa, mas cheia do Espírito Santo, gritou: "Em nome de Jesus, esta enfermidade sai agora. O sangue de Cristo tem poder para curar." Senti uma paz tão grande invadir meu ser que não consegui conter as lágrimas. Naquela noite sonhei com um homem de roupas brancas que me tocou e disse: "Filho, tua fé te salvou. Vai e não peques mais." Acordei suando, mas com uma certeza no coração: Deus havia me ouvido.
Nos dias seguintes continuei tomando os remédios, mas com uma esperança renovada. Minha mãe, sempre cheia de fé, disse: vamos fazer um jejum de 3 dias, só água, e buscar a Deus com mais intensidade. Assim fizemos. Jejuamos, oramos, choramos diante do Senhor. No terceiro dia, enquanto estávamos de joelhos em casa, senti um calor estranho percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica tivesse passado por mim. Fiquei tonto por um instante, mas depois uma paz indescritível me envolveu. Minha mãe olhou para mim e disse: filho, Deus te curou. Eu não tinha certeza, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. No dia seguinte fui ao médico para um check-up de rotina. O doutor, que já me conhecia, fez os exames de praxe e ficou surpreso. Seu nível de glicose está normal. Como assim? Você tem tomado os remédios direitinho? Eu respondi: doutor, eu tenho tomado, mas Deus me curou. Ele riu, achando que era brincadeira, mas pediu para refazer os exames. O resultado foi o mesmo: glicose em 90, hemoglobina glicada dentro da normalidade, tudo perfeito. O médico coçou a cabeça e disse: isso não é comum. Você deve ter tido uma remissão espontânea, mas continue se cuidando. Eu saí dali sabendo que não era remissão, era milagre. Quando contei aos irmãos na congregação, todos louvaram a Deus. Muitos choraram de alegria, outros deram testemunhos de como haviam orado por mim. Uma irmã, que havia jejuado aqueles 3 dias comigo, disse: eu vi em sonho você sendo curado. Deus me mostrou que Ele havia tocado em você. Aquilo confirmou ainda mais a minha fé. Hoje, passados 2 anos, continuo sem nenhum sinal de diabetes. Não tomo mais remédios, minha alimentação voltou ao normal, e os exames sempre dão resultados perfeitos. Mas o mais importante não é a cura física, e sim a transformação espiritual que Deus operou em mim. Antes eu era um jovem rebelde, que vivia mais para o mundo do que para Deus. Hoje sou um servo do Senhor, batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e tenho o privilégio de contar esse testemunho para encorajar outros que estão passando por lutas. Muitas vezes, quando encontro alguém doente ou desanimado, conto minha história e digo: Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda faz milagres. Não importa o tamanho da sua enfermidade, o tamanho da sua dor, o tamanho do seu pecado. Se você clamar a Ele com fé, Ele vai te ouvir. Às vezes, as pessoas perguntam: mas por que Deus cura uns e outros não? Eu respondo com a palavra que o Senhor colocou no meu coração: os caminhos dele são mais altos que os nossos. Mas uma coisa eu sei: Ele é bom, e tudo que Ele faz é perfeito. Se a cura não vier agora, a fé e a paciência devem permanecer, porque no fim, a vitória é nossa em Cristo Jesus. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Ele não só curou meu corpo, mas também minha alma. Tirou de mim o orgulho, a rebeldia e me encheu de gratidão. Minha família, que já era abençoada, se uniu ainda mais. Minha mãe, que tanto orou por mim, hoje vê o fruto de suas lágrimas. Meu pai, que sempre foi um exemplo de fé, hoje sorri ao me ver servindo ao Senhor. Quero terminar este testemunho com as mesmas palavras que o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que este relato sirva para glorificar o nome de Jesus, para fortalecer a fé dos irmãos, e para mostrar que mesmo nas maiores batalhas, Deus está no controle. Ele não nos desampara. Ele não nos esquece. Ele é fiel. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os corações e as mentes de todos os que leem esta história, em nome de Jesus. Amém. Quando penso naqueles dias difíceis antes da cura, lembro-me de uma noite em que o desânimo quase me venceu. Estava deitado na cama com as pernas dormentes, a visão embaçada e o coração pesado. O médico tinha dito que se não controlasse a diabetes, as complicações viriam rápido, problemas nos rins, nos olhos, até a possibilidade de perder um membro. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um martelo. Mas foi ali, naquele momento de angústia, que o Espírito Santo me falou com uma voz suave, porém firme: filho, levanta-te e clama a mim. Não foi fácil. A carne queria desistir, mas algo dentro de mim, algo que só pode ser descrito como a unção de Deus, me fez ajoelhar ao lado da cama. Comecei a orar, não com palavras bonitas, mas com lágrimas e gemidos que vinham da alma. Senhor, o Senhor sabe que não aguento mais. Se o Senhor não me ajudar, eu vou afundar. Mas eu creio que o Senhor é o mesmo Deus que sarou o paralítico, que abriu os olhos do cego, que ressuscitou Lázaro. Se o Senhor quiser, pode me curar também. E ali, naquele quarto escuro, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se uma mão invisível tivesse tocado meu ombro, dizendo: confia em mim. No dia seguinte, fui à reunião como de costume, mas desta vez com um fardo diferente. Não era só a doença que me oprimia, mas uma sede por algo mais.
Durante o culto, quando os irmãos começaram a cantar Jesus é o médico dos médicos, ele sara toda a enfermidade, senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Não foi um tremor físico, mas uma comoção no espírito. As lágrimas escorriam sem controle, e eu só conseguia repetir: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Depois da pregação, o irmão que presidia a reunião fez um chamado para os enfermos. Hesitei por um segundo, mas então me levantei. Caminhei até a frente com as pernas trêmulas, não só pela diabetes, mas pela expectativa do que Deus faria. Quando o irmão impôs as mãos sobre mim e orou, não senti nada de imediato. Não houve um raio, não houve uma voz do céu. Mas quando voltei para o meu lugar, algo tinha mudado. Era como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Nos dias que se seguiram, comecei a notar as mudanças. A sede excessiva diminuiu, as feridas nos pés começaram a sarar, a fadiga que me acompanhava há meses foi desaparecendo. Fui ao médico para um check-up de rotina, e quando os resultados saíram, o próprio doutor ficou surpreso. Seus níveis de glicose estão normais. Como você conseguiu isso? Eu só pude sorrir e responder: foi Deus. Mas a cura física foi só o começo. Porque Deus não estava interessado apenas em sarar meu corpo, Ele queria transformar meu coração. Antes eu era daquele tipo que reclamava de tudo, do trabalho, da igreja, até dos irmãos. Achava que sabia mais que os outros, que minha opinião era sempre a certa. Mas depois daquele milagre, comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Deus me mostrou que a soberba é um veneno pior que qualquer doença. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão mais velho me chamou e disse: meu filho, Deus te deu uma segunda chance. Não há desperdício com coisas que não edificam. Aquelas palavras doeram, mas eram verdade. Comecei a pedir a Deus que me ensinando a ser humilde, a servir, a amar os irmãos de verdade. E foi assim que Deus me levou a um ministério que nunca imaginei: visitar os enfermos. Hoje, toda semana vou aos hospitais, às casas dos irmãos que estão passando por provas, e levo não só uma palavra de ânimo, mas também o testemunho do que Deus fez por mim. Já vi irmãos com câncer, com problemas cardíacos, com depressão, e em cada um deles, vejo a mesma luta que passei. Mas também vejo a mesma esperança. Uma irmã, Dona Maria, estava com um tumor maligno e os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Quando oramos juntos, ela segurou minha mão e disse: irmão, se Deus curou você, Ele pode me curar também. Não foi fácil, mas ela se apegou à promessa. Hoje, 3 anos depois, ela está viva, sem sinal da doença, louvando a Deus em cada reunião. Às vezes, as pessoas me perguntam: como você tem tanta certeza de que foi Deus quem te curou? Eu respondo com outra pergunta: o que mais poderia ser? Não foi remédio, porque os médicos tinham dito que era crônico. Não foi sorte, porque sorte não existe para quem serve a Deus. Foi a mão do Senhor que ouve o clamor do seu povo. E não foi só comigo. Na minha própria família vi Deus agir. Minha tia, que sofria de artrite há anos, não conseguia nem segurar uma xícara de café. Depois de uma noite de oração na igreja, ela acordou sem dor. Meu primo, que era viciado em bebida, foi libertado depois que os irmãos jejuaram por ele. Hoje ele é um obreiro dedicado, pregando o evangelho nas ruas. Mas nem sempre a resposta vem como a gente espera. Conheci um irmão, seu Antônio, que lutava contra um problema no fígado. Oramos muito por ele, jejuamos, clamamos. Mas Deus o chamou para si. No velório muitos perguntavam: por que Deus não o curou? Eu não tinha uma resposta pronta, mas enquanto olhava para aquele caixão, uma paz invadiu meu coração. Lembrei das palavras do apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Seu Antônio não foi curado aqui, mas foi curado para sempre. Ele não sente mais dor, não chora mais, não luta mais. Está na presença do Senhor. E isso, irmãos, também é uma vitória. Hoje, quando vejo alguém desanimado, seja por uma doença, por uma prova financeira ou por uma luta espiritual, eu me aproximo e digo: Deus não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas às vezes, o milagre que Ele quer fazer é dentro de você. Porque a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. É quando Deus tira o amargor, o ressentimento, a incredulidade e enche o coração de paz. É quando Ele nos faz entender que mesmo no vale da sombra da morte não estamos sozinhos. Uma coisa que aprendi nessa jornada é que a fé não é só para os momentos de glória, mas também para os de silêncio. Há vezes em que oramos e parece que Deus não responde. Mas Ele está trabalhando, mesmo que não vejamos. Como o oleiro que molda o barro, Ele sabe a pressão certa, o tempo certo, o formato certo. Nosso papel é confiar. Uma irmã certa vez me disse: irmão, quando você não sentir a presença de Deus, saiba que Ele está carregando você. Isso ficou marcado em mim. Hoje minha vida é um louvor.
Não porque tudo é perfeito, mas porque sei em quem tenho crido. Ainda tenho dias difíceis, ainda enfrento tentações, ainda sinto o peso da carne. Mas agora, quando a batalha aperta, eu me lembro daqueles dias em que não podia nem andar direito, e vejo como Deus me levantou. E então, com lágrimas nos olhos, digo: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu. Não era digno, mas o Senhor me escolheu. Não tinha força, mas o Senhor me sustentou. Por isso, hoje e sempre, eu vou te louvar. E é assim que vivo, compartilhando essa esperança. Porque se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele ouviu o meu clamor, vai ouvir o seu. Se Ele me libertou, vai te libertar também. Basta crer. Basta se render. Basta dizer, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Ele vai ouvir. Ele sempre ouve. Que este testemunho não seja só uma história, mas um convite. Um convite para confiar mais, para clamar mais, para esperar mais. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E o que Ele começou em você, Ele vai completar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os irmãos hoje e sempre. Amém. E quando penso naqueles dias de escuridão, não consigo segurar as lágrimas. Lembro-me de quando o médico me chamou no consultório, olhou nos meus olhos e disse com voz séria: você precisa se preparar. Diabetes tipo 2 em estágio avançado, resistência à insulina, risco de complicações nos rins, nos olhos, nos pés. Se não controlar agora, as consequências serão graves. Naquela hora, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como um homem de 30 e poucos anos, cheio de planos, de sonhos, de responsabilidades, iria enfrentar aquilo. A medicação era cara, a dieta rigorosa, e o desânimo batia forte. Mas o pior não era o diagnóstico em si. Era a sensação de que, sozinho, eu não teria forças para vencer aquela batalha. Foi então que, numa noite de angústia, me ajoelhei ao lado da cama e chorei como uma criança. Não eram lágrimas de revolta, mas de rendição. Senhor, eu disse, se é para passar por isso, dá-me forças. Mas se o Senhor quiser, cura-me. Não pelo que eu mereço, mas pela tua misericórdia. Não pela minha fé, que é tão pequena, mas pelo teu poder, que é infinito. E ali, naquele quarto escuro, senti uma paz que não vinha de mim. Era como se uma mão invisível tocasse meu ombro, dizendo: confia, eu estou aqui. No dia seguinte fui à reunião como de costume, mas dessa vez com o coração partido. Não contei a ninguém, mas os irmãos perceberam. Uma irmã mais velha, aquela que sempre chegava cedo para limpar o salão, se aproximou e perguntou: filho, o que está acontecendo? Seu rosto está marcado pela dor. Não aguentando mais, contei tudo. Ela não me deu conselhos vazios, não falou em positividade. Apenas segurou minha mão e disse: vamos orar. E ali mesmo, entre os bancos, ela clamou a Deus com uma fé que eu não tinha. Pai Celestial, tu que saraste os enfermos na tua palavra, que curaste leprosos, paralíticos e endemoninhados, olha para este servo. Não pelo que ele é, mas pelo que tu és. Manifesta teu poder, Senhor, para que muitos vejam e glorifiquem teu nome. E eu, ali, apenas repetia: amém, Senhor. Amém. Os dias passaram, e eu continuei tomando os remédios, seguindo a dieta, mas com um detalhe: agora, toda manhã, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava e agradecia a Deus pelo novo dia. Não era uma oração mecânica, não. Era um diálogo. Senhor, hoje pode ser o dia da minha cura. Ou pode não ser. Mas independentemente disso, eu te louvo. Porque mesmo na enfermidade, tu estás comigo. E à noite, antes de dormir, eu relia as promessas. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Pelas suas pesaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Não como fórmulas mágicas, mas como âncoras para a alma. Até que 3 meses depois, algo mudou. Não foi de repente como um relâmpago. Foi aos poucos. Primeiro notei que estava dormindo melhor. Depois que a sede constante havia diminuído. Os pés, antes inchados e doloridos, já não me incomodavam tanto. Mas eu não queria criar expectativas, então continuei em silêncio, apenas observando. Até que numa consulta de rotina, o médico olhou os exames, franziu a testa e disse: isso não faz sentido. Seus níveis de glicose estão normais. A hemoglobina glicada baixou para valores de uma pessoa sem diabetes. Como você conseguiu isso? Eu apenas sorri e respondi: doutor, foi Deus. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e disse: continue fazendo o que está fazendo, porque isso não é comum. Mas eu sabia que não era a dieta, nem os remédios, nem a minha disciplina. Era a mão de Deus. Porque Ele não muda. O mesmo Deus que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar, que ressuscitou mortos, era o mesmo que havia tocado no meu corpo.
E o mais lindo não era a cura em si, era a certeza de que ele havia me ouvido, que daquele vale de lágrimas ele me tirara com suas próprias mãos. Hoje, quando vejo irmãos passando por lutas semelhantes, seja uma doença, uma depressão, um vício, eu me aproximo e digo: não desista. Deus não se esqueceu de você, porque já estive no lugar deles. Já senti o desespero, a dúvida, a tentação de achar que Deus havia me abandonado. Mas agora sei que mesmo quando não sentimos, Ele está agindo. Mesmo quando o silêncio parece grande, Ele está preparando a resposta. Uma vez, um irmão jovem me perguntou: como você tem tanta certeza de que foi Deus que te curou? Poderia ser coincidência, não? Eu olhei para ele e respondi: irmão, quando você ora por anos por algo, quando você derrama lágrimas, quando você se sente fraco demais para continuar, e de repente Deus age, isso não é coincidência. Isso é milagre. E milagre não é só o corpo sarado. Milagre é a paz que invade a alma, é a força que vem do nada, é a certeza de que mesmo que a cura não venha como esperamos, Ele ainda é bom. Porque a verdade é que Deus não nos promete uma vida sem dores. Ele nos promete algo muito maior, que nunca andaremos sozinhos, que mesmo no fogo estaremos com Ele, que mesmo no vale da sombra da morte seu bordão e seu cajado nos consolarão. E isso, irmão, é mais do que suficiente. Hoje, quando pego na mão da minha esposa e sinto seus dedos entrelaçados nos meus, quando vejo meus filhos brincando sem a sombra da doença pairando sobre nós, quando sento no banco da congregação e ouço os hinos sendo entoados com fé, eu sei, isso é graça. Graça que não merecia, mas que me foi dada. Graça que não compreendo totalmente, mas que aceito com gratidão. Graça que me faz levantar as mãos e dizer: Senhor, eu não tenho palavras. Só tenho um coração agradecido. E é por isso que sempre que posso, compartilho este testemunho. Não para me glorificar, mas para que outros saibam, Deus ainda opera. Ele ainda cura. Ele ainda transforma vidas. Não importa quão profundo seja o seu poço, quão escura seja a sua noite, quão impossível pareça a sua situação, Deus está acima de tudo. E se Ele fez por mim, um homem comum, cheio de falhas, Ele pode fazer por você. Porque a fé não é sobre merecimento. É sobre confiança. Não é sobre perfeição. É sobre rendição. E quando nos rendemos a Ele, quando depositamos nossa fraqueza em Suas mãos fortes, algo sobrenatural acontece. Não porque somos dignos, mas porque Ele é fiel. Que este relato não seja apenas lido, mas sentido. Que não seja apenas ouvido, mas vivido. Porque a fé não é teoria, é experiência. Não é religião, é relacionamento. E quando você experimenta o poder de Deus na sua vida, nada mais é igual. Que o Senhor abençoe a cada um que ler estas palavras. Que Ele fortaleça os que estão fracos, console os que choram, cure os que estão doentes e livre os que estão cativos. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele fez ontem pode fazer hoje. Basta crer. E se hoje você está passando por uma prova que parece não ter fim, lembre-se, a sua história não acabou. Deus ainda está escrevendo. E o final, meu irmão, minha irmã, será de vitória. Porque o que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Amém.